Nós estamos na terceira parte do curso de Scilab. Nessa parte a gente estuda vetores, matrizes e funções. A aula 10, chamada de 10, já não está seguindo exatamente uma ordem, mas ela está sendo chamada dessa maneira, é sobre vetores, e a aula 11 é sobre matrizes. A aula de hoje é a aula 11 sobre matrizes. Vai faltar a aula 12, que é sobre funções. Então hoje aprenderemos sobre matrizes, que não deixa de ser um tipo de vetor. É como se fosse um vetor multidimensional, é como se o vetor pudesse ter várias linhas. Então, nós vamos aprender por meio de um exemplo. O exemplo é esse aqui, ó. Uma lanchonete prepara 3 tipos de salgados utilizando diferentes tipos de ingredientes, conforme as tabelas abaixo. O problema é definir o preço de custo de cada salgado. Então, a gente tem essa informação aqui, ó. Isso foi dado pelo problema de que para fazer pastéis eu preciso de 3 ovos, 6 unidades de farinha, 1 de açúcar e 3 de carne. Para fazer empadas já são 4, 4, 2 e 2, respectivamente dos ingredientes ovos, farinha, açúcar e carne. E quibe está aqui. Então, eu tenho os valores dados aqui embaixo, numa outra tabela. Uma tabela de ingredientes, de valores dos ingredientes. Os ovos custam 20 centavos, a farinha 30 e assim por diante. Então o problema é, eu preciso calcular o preço de custo de fazer pastéis, considerando que o preço de custo é só o preço dos ingredientes, né? Nós estamos modificando o problema real, né? Não tem imposto, não tem custo de funcionário, não tem aluguel, não tem nada, só o custo dos ingredientes. Então, por exemplo, para fazer pastéis eu preciso de 3 ovos. Então vai ser 3 vezes 20 centavos mais 6 unidades da farinha, que custa 30 centavos cada unidade. Então mais 6 vezes 30 centavos, mais 1 vezes 50 centavos do açúcar e mais 3 vezes 80 centavos da carne. Então eu preciso de dar esse valor total. Vou fazer isso tanto para pastéis, para empadas e para quipes, para os 3 produtos que eu tenho. Esse é o nosso problema. Depois a gente vai modificá-lo. A gente vai inventar algumas propriedades aqui diferentes, alguns requisitos novos para a gente estudar alguns outros conceitos dentro de matrizes. O primeiro problema nosso é esse, a gente precisa calcular o valor dos pastéis, das empadas e dos quipes. Então, a primeira coisa que a gente precisa saber sobre matrizes é como funciona a entrada de dados. Eu vou chamar essa estrutura aqui de cima de produtos. Então essa minha matriz que já vai conter essas quantidades de cada um dos ingredientes, ela vai chamar produtos. Cada linha dessa matriz produtos vai representar um tipo de alimento que está sendo preparado, né? Por exemplo, pastel, por exemplo, empada, por exemplo, quibe. Então, cada linha representa um desses produtos. E cada coluna representa a quantidade de um dos ingredientes. Cada coluna representa isso. Então, exatamente como está visualmente aqui, ó, né? Cada linha representa o produto, cada coluna representa a quantidade de ingredientes para aquele ingrediente que precisa para fazer aquele produto. Aí eu tenho ainda no caso um vetor, não é uma matriz, eu posso representar da forma mais simples como um vetor, de ingredientes. Na verdade é o custo dos ingredientes. Então eu posso chamar uma de produtos e a outra de ingredientes, ou valor ingredientes, que seria essa daqui de baixo. A minha matriz, chamada produtos, ela vai ser inicializada com os valores 3, 6, 1 e 3. Para a primeira linha, aliás, né? Para a primeira linha. Então é assim que eu entro com os valores. Ó. Eu entro com uma linha e separo com ponto e vírgula. Quer dizer que eu já estou falando da outra linha. Então significa que nessa primeira linha aqui, eu tenho os valores 3, 6, 1 e 3 em cada uma das 4 colunas. Na coluna 1 eu tenho o valor 3, na 2, 6, na 3, 1, na 4, 3. São esses ingredientes aqui da primeira linha que representam os pastéis. A segunda linha representa as empadas, então aqui vem 4, 4, 2 e 2. Eu poderia estar separando esses elementos aqui com vírgula, isso não faz diferença, pode ser vírgula ou espaço. Se for ponto e vírgula, já é uma quebra de linha, já significa que eu estou mudando de linha na minha matriz.
como aconteceu aqui, realmente para empadas já está na linha de baixo, 4, 4, 2, 2. E aí agora a terceira linha, que é 1, 1, 1 e 6. Acabou a entrada dos valores. Por que esses valores estão sendo entrados dessa maneira? Porque eles já são informados pelo programa. Então, o programador já declara e inicializa a variável produtos, que é uma matriz. Então, já inicializa e já coloca os valores dela aqui dentro. Aí eu tenho uma outra que vai chamar, podia chamar valor ingredientes, eu vou colocar só ingred, por exemplo, de ingredientes. Então, vai ser um vetor onde eu tenho os valores 0.20, 0.30, 0.50 e 0.80. De novo, poderia ter separado por vírgula, mas tanto faz. Então, os dados já estão aí. O que é necessário fazer agora? Percorrer essa matriz lendo essas quantidades e ao final de cada linha fazer a multiplicação de cada uma dessas quantidades pelos valores aqui de baixo e somando. Eu tenho que fazer isso constantemente para ao final de uma linha eu poder imprimir o valor daquele produto, né? Por exemplo, dos pastéis, da empada, do quibe. Então nós temos que saber de uma coisa. Assim como acontece com vetores, as matrizes também possuem índices. Então a gente sabe que no vetor, ó, isso aqui é um vetor de ingredientes. A gente sabe que esse é o elemento 1, 20 centavos. 30 centavos é o elemento 2. O 0.5, né, o que representa 50 centavos, é o elemento 3. E 0.8 é o elemento 4, a gente sabe disso. Para uma matriz, eu tenho não só um número de índice associado, mas dois números. Por quê? Porque eu tenho que representar linhas e colunas. Então, esse elemento da matriz aqui, ó, ele está na linha 1 e na coluna 1. Esse daqui, ó, está na linha 1 também, mas na coluna 2. Então, se eu quisesse visualizá-lo, eu iria imprimir uma coisa, por exemplo, eu ia dar um disp para imprimir aquele elemento do produtos, mas produtos, se eu falar assim, ó, produtos de índice 1, eu estaria falando da linha 1 de produtos. Eu vou rodar ele para a gente ver. 3, ele imprimiu aqui, ó. Peraí. Ele imprimiu 3, produtos de índice 1. Ele não imprimiu a linha 1, não. Ele imprimiu 1, 1, na verdade. Então, se eu estivesse falando 1, 1 dessa maneira, ele também imprime 3. Mas se eu estivesse falando 1, 2, o que ele vai fazer? Ele já imprime o elemento que está na linha 1 na coluna 2. Né? Então, quer dizer, se eu omitir esse valor aqui, é o segundo valor, ele considera que é 1. Então, ele me imprime o 1, não imprime a linha inteira, não. Né? E aqui eu vou falar, então, um valor, vírgula, o outro. O primeiro valor que eu falar significa a linha. O segundo valor que eu escrever significa a coluna. Vamos ver 4, por exemplo, que é para imprimir o valor 3. Ou seja, linha 1, coluna 4. Então, ele vai imprimir aqui o valor 3, que representa esse valor aqui, ó, a quantidade de unidades da carne que precisa para fazer pastéis. Se eu estivesse falando da segunda coluna, seria 2, 4. Segunda linha, aliás, coluna 4. Então, vamos lá. Opa, dá um play. E aí já é o valor 2, então mudou. Então é assim que a gente representa, sempre falando dois valores, o valor da linha e o valor da coluna. Então agora eu vou deixar isso aqui para baixo e eu vou ter que caminhar nessa matriz. Eu tenho que andar por uma linha fazendo a multiplicação desses valores com os preços. E fazendo isso para a primeira coluna, para a segunda coluna, para a terceira coluna, para a quarta coluna, multiplicando exatamente por esses 4 valores aqui. Então eu tenho que fazer um for. O for vai variar de quanto a quanto. Primeiro eu vou andar pela quantidade de linhas. Quantas linhas eu tenho? 3. Então para cada uma das linhas, o que é para fazer aqui dentro? Então for com i, começando em 1 e indo até 3. Agora aqui dentro eu tenho que fazer um for com i, começando em 1
e indo até 4. Por que 4? Porque cada linha tem 4 colunas. Cada linha tem 4 colunas. É dessa maneira que eu tenho que fazer então, porque eu tenho que andar pelos 4 valores de ingredientes aqui. E aqui dentro o que é para fazer? É para fazer uma soma dos valores, que eu vou iniciá-la aqui dentro do primeiro for, porque toda hora eu tenho que zerar esse valor de soma, que eu tenho que somar para uma linha e depois zerar. Tem que somar para outra linha e depois zerar. Então, esse primeiro for mais externo, ele serve para eu caminhar pelas linhas. Se eu quero somar todos os elementos de uma linha, eu vou precisar... Então, para cada linha, eu vou somando cada valor que vai ter naquela coluna. Então, agora o soma vai receber o soma mais o quê? Produtos de índice o quê? Qual linha que eu estou? Na linha I. Esse for aqui foi para caminhar em cada uma das linhas. Então, eu estou na linha I. Vírgula, qual coluna eu estou? Eu quero somar de qual coluna? Opa, aqui já não é I mais. Então, aqui é J, ó, do segundo for. Então, um for está controlando linhas. É o I, que vai caminhar para os elementos da linha, em cada uma das linhas. O J vai caminhando por cada uma das colunas. E eu estou falando de IJ aqui, então. É para somar os elementos da coluna I, que vai ficar parada, na linha I, aliás, que vai ficar parada, por exemplo, em 1. Aí vai entrar nesse for. Vai rodar todos os 4 valores aqui de J. E vai mudando, então, a coluna que eu estou somando aqui, ó. Só que eu não quero exatamente somar, porque o que eu tenho aqui são as quantidades. Então eu não quero somar, não. Eu quero fazer produtos de índices IJ vezes o quê? Ingredientes. Então, vezes ingred. Vou dar um espaço aqui. Vezes ingred de qual índice? Eu estou falando de quem? Eu estou falando do ingred de índice J. Porque quando eu tiver na coluna J igual a 1, por exemplo, eu estou falando de ingredientes de índice 1. Quando eu tiver em produtos, né, quando eu estiver falando desse elemento aqui, ó, que é o valor 6 da farinha, na primeira linha, na segunda coluna, eu quero multiplicar pela segunda linha, não pela primeira linha de farinha. Então é o meu J que está controlando isso. Então é o ingred de índice J para esse problema. E aí ele está somando, então, a multiplicação da quantidade de produtos pelo ingrediente. Ele está somando os valores, né? Ao final desse for aqui, ó, eu posso imprimir a soma. Então, vou dar um printf assim, ó. Printf. Valor do produto, vou dar um %G, igual %G e quebra de linha. O que é para imprimir no %G? O número do produto. Qual o número do produto? 1. Produto 1, então. Tá aqui, ó. E qual que é o valor da soma? É o que está em soma. Bem, finalizou. Opa, aqui não é 1, na verdade, é o I, né? É o número da linha. Então, a linha está representando o produto. Quando ele imprimir produto 1, eu sei que é pastéis por causa do problema, mas não está escrito pastéis. É o produto 1. Produto 2 é empada, produto 3 é quips. E eles vão sendo multiplicados por cada um dos valores dos ingredientes e o valor total vai ficando em soma. Soma é inicializado em 0. Essa iniciação tem que acontecer dentro do for que calcula as linhas, né, que anda pelas linhas, porque para cada linha ele tem que ser zerado, senão ele soma o valor de todos os produtos juntos. Eu quero de cada um separadamente. E eu vou imprimir no final o resultado. Não tenho nada que imprimir esse disp aqui, vou apagar essa linha. Então vamos lá, vamos rodar para ver. Tá aqui, ó. Valor do produto 1, 5,3. Tá certo? Então é 3 vezes 20 centavos, que é 60, mais 6 vezes 30, que é 18, já deu 2,40, mais 50 centavos, 2,90, mais 3 vezes 80, que deve dar 5,30. Né? Mesma coisa para o produto 2 que é empadas, para o produto 3 que é quips. Tá ali, ó, calculou os 3 valores. Então, tá resolvido, né? Nós vimos como caminhar por uma matriz. O primeiro for fixa a linha
e o segundo for varia as colunas, né? Uma linha ela é fixada para que se possa percorrer todos os elementos daquela linha, ou seja, cada coluna daquela linha. Quando o valor de I mudar de 1 para 2, por exemplo, você já está na linha 2. Então, varia-se novamente as colunas para se percorrer por completo a linha 2, coluna a coluna. E aí, no caso da nossa aplicação, demandava somar os valores da linha. Então, para cada linha eu inicializo um contador, começando ele 0, e vou fazendo a soma aqui dentro. Ao final de cada linha, no nosso caso, nesse caso desse problema, eu preciso imprimir o valor da soma também. Então, é dentro do for mais externo, desse for que anda pelas linhas. Ao final, depois que eu já percorri todas as colunas dentro, usando através do for mais interno, que é esse daqui que caminhou pelas colunas de uma dada linha. Então, depois disso, eu vou lá e imprimo o valor da soma de algum cálculo que foi feito em cima das colunas. Então, através desse exercício a gente viu como manipula matrizes e agora a gente vai fazer mais alguns como anexo a essa aula 11, a gente vai fazer algumas modificações em cima desse problema no anexo. Então é isso.